O nosso assunto, isso será editado no futuro, é planejamento com restrições. Por que planejamento com restrições? Simplesmente falta de recursos humanos e equipamentos. Então, planejamento com restrições significa simplesmente falta de recursos humanos e equipamentos. Nós vamos continuar com o desenvolvimento dessa ideia em outros episódios, mas aqui nós vamos discutir o CPM, o Critical Path Methods, aquilo que é abordado pela maioria dos treinamentos, aquilo que foi desenvolvido há mais de 50 anos, ainda praticado hoje, com propriedade. Por outro lado, quando você pratica a metodologia do sequenciamento construtivo no menor tempo possível, analisando as folgas para definir qual é o tamanho mais curto do projeto, no caso, o caminho mais longo de produção vai definir o menor tempo possível de executar uma obra ou um projeto. No nosso assunto aqui, para que nós possamos fazer como a gente quer, ou seja, o mais rápido possível, independente de problemas e limitações de recurso, nós estaríamos enfrentando uma realidade que parece que não é uma realidade do nosso dia a dia. Desde 2009, crise mundial na economia, e agora se repetindo por conta da pandemia, problemas na economia, planejar as coisas talvez não seja da mesma maneira que a gente fazia antes. Então, o nosso assunto aqui é entender que o planejamento CPM, caminho crítico tradicional, deve ser incrementado com novos recursos de planejamento. Um deles é o Drag Duration, que é abordado no nosso trabalho de treinamento. O Drag Duration é um acrônimo do DeVoe, do Stephen DeVoe, que desenvolveu uma grande evolução do método CPM nos anos passados, anos 2000. E ele fez uma contribuição significativa, onde tudo estava parado na repetição do método que foi desenvolvido nos idos anos 50. O nosso assunto também pode ser aplicado com esse recurso que o DeVoe desenvolveu, com esse recurso de analisar o próprio caminho crítico. Só que o Stephen DeVoe conseguiu estender essa análise também para planejamento sem recursos infinitos. O nosso assunto aqui, nesse episódio, é simplesmente falta de recursos humanos e de equipamentos. Ou seja, temos que planejar com a realidade. Nós estamos trabalhando até então com o livro, quinta edição, do Spider, que abrange planejamento e controle. Só que vamos dar vez agora a uma evolução e trabalhar com o livro de planejamento, porque o controle passa a fazer parte de um outro material didático e nós estamos falando do ano 2020. O livro vai ser atualizado para incluir mais conhecimento de planejamento, detalhar os conhecimentos que já estão lá e também apresentar novos recursos da ferramenta Spider. Vamos adicionar também a parte de aplicação na web. Então, dito isso, a gente parte agora para um seguinte entendimento. O entendimento de que, quando você, planejador, entendendo aquilo que você precisa produzir, a partir da EAP, a partir dos pacotes de trabalho, a partir dos produtos principais, quando você já entendeu isso, o planejador desenvolve a sequência produtiva. O que é sequência produtiva? São as atividades produtoras sequenciadas na sua linha mais interessante de produção. Ou seja, construir, serrar, fazer, montar. Então, essa sequência de produção é dada por aquele que entende do assunto produção.
O pacote de trabalho pode ser uma caixa, pode ser um equipamento montado, mas para produzir a caixa e para montar o equipamento no seu total, na sua completude, é preciso que o especialista diga: primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, ou faço essas duas coisas juntas, e assim sucessivamente. Você constrói uma rede, se constrói um fluxo de produção. E nós já falamos que no nosso treinamento, e na maioria dos treinamentos, existem atividades que precedem outras, atividades que sucedem outras. Primeiro eu faço uma coisa e a partir daí eu defino que outra atividade se inicia. Eu defino que outra atividade tenha um comportamento lógico. Sequenciamento lógico é definir o que eu faço primeiro e o que eu faço depois. Isso está bem claro, já foi bastante discutido, e é em cima disso que a metodologia CPM, que já foi debatida, que já foi apresentada, que já foi praticada, se desenvolve. Significa dizer que o planejador precisa conhecer técnicas de planejamento e precisa conhecer também como é que se constrói aquele produto. Relembrando, atividades sequenciadas são ligadas entre si, linkadas entre si por um sequenciamento lógico, que pode ser termino eu, começa você, que pode ser termino eu, termina você, pode ser inicia eu, inicia você, e pode ser inicia eu, termina você. São 4 ligações básicas, já conhecidas, e algumas eu diria que são totalmente arbitrárias. E outras eu diria que são totalmente obrigatórias. Sequenciamento obrigatório, sequenciamento arbitrário. Aqui nós vamos discutir, basicamente, que mesmo com recursos limitados, precisamos respeitar sequenciamento obrigatório, não pode ser de outro jeito, e vamos discutir sequenciamento arbitrário, que pode ser do jeito que eu quero, do jeito que o planejador quer, ou que os requisitos da obra, do projeto, do contrato mandam. Então vamos entender. No CPM eu defino como vou fazer. Ou por obrigação, ou seja, o que está em cima precisa ser depois daquilo que está embaixo, ou que está dependendo construtivamente de uma atividade, seja obrigatoriamente feito depois dessa atividade. Agora, existem coisas arbitrárias que, por meu interesse, por interesse do contrato, por interesse local, pode ser feito junto, pode ser feito em paralelo, pode terminar junto ou pode começar junto. Então vamos definir que no CPM as obrigatórias são aquelas construtivas. E no CPM as arbitrárias são aquelas que nós arbitramos. A diferença quando você sequencia para o método do caminho crítico, para o método mais exequível, é que, por vezes, nós somos induzidos a sequenciar no CPM pensando em problemas, pensando em restrições. Por exemplo, nos nossos trabalhos, nós já discutimos que os blocos de construção poderiam ser levados juntos, poderiam ser montados juntos por equipes diferentes. Nós já discutimos que o nosso trabalho de exercício poderia levar todos os blocos de um pavimento juntos e montar todos os blocos de pavimento juntos. Por outro lado, eu poderia mandar de 2 em 2 e eu poderia montar de 2 em 2. Significa que eu poderia porque eu quero. Onde está a obrigatoriedade? A obrigatoriedade nos nossos trabalhos, nos nossos exercícios, se limitava a entender que eu não posso montar o segundo pavimento sem o primeiro pavimento construído.
Isso é simples de entender, isso é mandatório, obrigatório. Mas eu poderia montar todo o segundo pavimento ao mesmo tempo, trazendo todos os blocos ao mesmo tempo e começar a montagem desde que o primeiro pavimento esteja pelo menos parcialmente montado. Então, quando nós decidimos sequenciar o nosso trabalho, talvez nós tenhamos sido contaminados por algumas preocupações particulares, não obrigatórias, que nós intuímos que seria melhor. Eu vou montar um de cada vez porque eu acho que eu não tenho caminhão para transporte, não tenho equipe para montar, não tenho ferramenta para montar. Mas esse eu acho e o real, começamos a falar aqui sobre recursos limitados. Se nós sabemos que os recursos são limitados, então a gente poderia sequenciar de forma viciosa em função dos recursos. Nós vamos montar sequenciando, pensando na falta do recurso para fazê-lo de forma simultânea. Dito isso, a gente inicia aqui uma avaliação do sequenciamento obrigatório de fato por um sequenciamento que nós intuímos porque nós acreditamos ou temos a informação de que não há material, equipamento, mão de obra suficiente para isso. O que vale aqui para fechar esse comentário é: se aparecerem mais equipamentos de montagem, mais transportadores, e se aparecerem mais materiais, o nosso sequenciamento está rígido, travado, por sequenciamento que nós transformamos em obrigatórios. E o prazo não vai mudar, porque ele todo foi travado e sequenciado dessa maneira, obrigatoriamente um após o outro. Mais recursos que possam aparecer, mais equipamentos que possam aparecer, não darão ganho no nosso planejamento. Dizem planejamento dinâmico. O planejamento dinâmico é aquele que não tem travas de datas impostas. Eu poderia dizer aqui que nós estamos com um planejamento líquido. É aquele planejamento que mais recursos, o tempo de produção é reduzido. Menos recursos, as coisas se distribuem como um líquido percorrendo o espaço que ele precisa ocupar. Então, vamos definir aqui que buscamos um planejamento dinâmico, sem datas impostas, e que seja líquido para se adequar às condições que aparecerem, e não às restrições que nós colocamos. Ok, aberto para conversar? Letícia e Misael, alguma coisa a comentar? Não. Não, por enquanto não. Legal, porque esse assunto já foi debatido e nós já conversamos sobre isso, certo? Sim. Certo. Muito bem. Gustavo entrou na sala aí, Marcos, eu acho. Tudo bem. A regra é ficar em silêncio e só quando eu liberar para poder falar. Gustavo, fechado? Quando houver 3 batidas, você bota o microfone no mudo e fica completamente silencioso. Copiou, Gustavo? Boa noite, copiei. Ok, então, continuando a gravação. Eu fiz 2 exemplos aqui, dentro da ferramenta Spider, porque ela é a única ferramenta no mercado, de forma técnica, estou falando de forma técnica e não de forma comercial. Ela é a única ferramenta no mercado que consegue mostrar esse planejamento, que eu chamei de líquido, essa alavanca para melhor
resultado, para melhor tempo de produção, para a otimização desses recursos limitados que nós comentamos, e aqui o foco são recursos humanos e equipamentos. Deixa eu ver outro aqui. Eu fiz 2 exemplos. O primeiro exemplo vem do nosso trabalho. É o arquivo que mostra o projeto vital, como nós fizemos, ou seja, com os atributos das atividades, que geraram tempos, prazos e que geraram um cronograma. E também fiz um outro arquivo, que nós vamos discutir daqui a pouco, que é como planejar e como definir as datas a partir dos recursos que nós dispomos. Eu vou colocar lado a lado para que vocês possam ver a diferença, não no planejamento, a diferença de resultado para a nossa apresentação de um plano para os interessados. Do lado esquerdo, nós temos em 2 níveis a construção, a administração, a logística, mas a construção ela foi sequenciada em função daquele entendimento. Eu vou montar o bloco de entrada, depois o bloco janela, depois o bloco entrada, depois a janela dupla. Eu sequenciei imaginando que eu faria assim. E ao fazer assim, as atividades definiram um fluxo de produção. Quando nós olhamos os produtos, de uma forma assim, sumarizada, a gente encontra o quê? Sem as ligações. A gente encontra, um após o outro, telhado e telhado alvenaria, porque ele tem uma torre do relógio. Em algum lugar aqui tem um telhado, alvenaria, não, acho que mais para frente. Pavimento 2, isso. Então, quando a gente olha, todos os blocos vão sendo colocados que nem um trenzinho. E aí alguém poderia dizer, mas isso está errado? Não, isso não está errado. Isso é o planejamento do planejador A, que vai entregar o projeto vital direitinho, dentro do prazo, dentro do programa. Existem alguns blocos que dependem de recursos. Só que não é porque falta o recurso, é que o recurso não está presente no momento. E nós colocamos isso como data imposta. Então, é conveniente anotar no caderninho, data imposta é uma restrição que afeta o melhor resultado mesmo na metodologia CPM. Quando ela foi criada, não haviam datas impostas. Anota no caderninho, datas impostas. Lembrando que o pavimento 1 tem o bloco de entrada, que tem o carregar, e quando a gente estica o carregar, é uma atividade de produção do bloco de entrada, do pavimento 1, que indica o transporte como sucessor, que indica a montagem como sucessor. Fica claro que aqui é mandatório, realmente não tem como transportar antes de carregar. O sequenciamento que nós vemos aqui, esse de fato é mandatório, obrigatório. Mas se você olhar direitinho, o dia 27, o dia 28, o dia 27, o dia 29, ele não é todo o dia, ele tem horas do dia. Significa dizer que outro restritor, outra restrição, mesmo para a metodologia CPM, é o calendário. Anota no caderninho mais uma restrição. O calendário é uma restrição. E nesse caso, afeta tanto o CPM quanto a nossa proposta de Resource Critical Path Methods, que é o agendamento em função do recurso.
e não em função das minhas arbitrariedades ou dos meus desejos. Aqui, nesse caso, a gente pode ver, no planejamento do lado esquerdo, que o pavimento 1 está sendo feito ao mesmo tempo que o pavimento 2. Ou seja, a construção arbitrária de fazer um bloco após o outro no pavimento 1, 2, 3 até o 6. A mesma coisa acontece na construção 2, do pavimento 1 ao 8. Essa sequência arbitrária de montagem, aqui transformada em obrigatória, chama a atenção que os dois pavimentos estão sendo feitos simultaneamente. Se havia uma preocupação de alguém dizendo que eu só podia fazer um bloco após o outro por algum problema particular, parece que esse problema particular não impediu o planejador de fazer as duas construções ao mesmo tempo. Se houvesse alguma coisa íntima do planejador, só poderia começar a construção 2 quando acabasse a construção 1, fazendo com que o caminho mais longo fosse a soma de todos os prazos, definindo o caminho do projeto, definindo o prazo do projeto, prazo esse muito longo. Está errado? Não, não está errado. O sequenciamento é feito para planejar alguma atividade, algum empenho, algum esforço dentro dessa obra. Cabe à execução respeitar e cumprir esse planejamento. Esse é o melhor planejamento? Aí cabe a questão ao planejador. Esse prazo que aparece aqui é adequado para o contrato? É adequado para as equipes que eu tenho? Porque depois que nós planejamos pelo sequenciamento obrigatório e arbitrário, que aqui se transforma em obrigatório, por quê? Porque quando eu transformo um sequenciamento, montar pavimento, a começar a carga do próximo bloco, eu estou obrigando a equipe de execução a cumprir o seguinte: não mexam no segundo bloco enquanto não acabar o primeiro bloco. Isso, repito, metodologia CPM, bastante difundida como eu quero fazer assim. E como é que seria de outra maneira? Vamos ver daqui a pouco, mas talvez a outra maneira fosse tão trabalhosa ou fosse tão desamparada pelas ferramentas que nós temos hoje, que a melhor coisa é eu sequenciar com a minha mão, da maneira como eu acho que cabe nos recursos, nos equipamentos e nos materiais. Vamos olhar agora para o outro lado. Do lado direito foi colocado o mesmo projeto. Só que dessa vez, a construção 1 e 2, elas têm um prazo de execução muito pequeno. Aqui nós temos 1 mês para construir 1 e 2, enquanto que aqui, do lado esquerdo, nós temos quase que ano e pouco para construir 1 e 2. E vamos voltar para cá na construção lado direito. O pavimento 1 está sendo construído ao mesmo tempo que o pavimento 2, ao mesmo tempo que o pavimento 3, tudo ao mesmo tempo. E o pior é que o pavimento 1, todos os blocos são carregados ao mesmo tempo, transportados ao mesmo tempo e montados ao mesmo tempo. O pavimento 2 também acontece tudo junto. Essa modelagem que foi apresentada aqui é uma modelagem que a gente poderia dizer que, no mínimo, é sinistra. Porque você teria uma efusão de transporte, gente, equipamento, materiais e mão de obra simultâneas no mesmo momento, que poderia ser dito como absurda. Então, a sequência que foi montada aqui, ela é uma sequência, vamos dizer assim, obrigatória. Por quê? Se nós olharmos carregar, transportar e montar,
nós vamos ver que é basicamente igual ao outro. Primeiro eu carrego, depois eu transporto, depois eu monto. Está igualzinho à obrigação da montagem de qualquer bloco. A modelagem da direita, fazendo tudo ao mesmo tempo, significa simplesmente dizer o que é obrigatório, eu não posso mudar. Mas que eu posso transportar todos juntos. Carregar todos juntos. Aqui são, no pavimento 1, aqui são 7 blocos. Eu tenho 7 caminhões, 7 equipes, 7 cargas, 7 transportes, com 7 motoristas, com 7 caminhões, com 7 descargas e 7 montagens ao mesmo tempo, porque os blocos não são no mesmo espaço, são em espaços contíguos. Essa modelagem não está errada. A diferença é que quando nós colocamos, como nós colocamos do lado esquerdo, dentro do pavimento 1, dentro de carregar a equipe, dentro de transportar a equipe e dentro de montar a equipe, quando eu olho para o planejamento do lado esquerdo, eu vejo uma equipe distribuída ao longo do tempo. Os motoristas estão distribuídos ao longo dos meses. Não temos simultaneamente 80 motoristas. Temos, digamos, eu defini 3 motoristas ao mesmo tempo, toda semana. Do lado direito, eu estou dizendo que eu tenho o bloco na carga com a mesma equipe, no transporte com a mesma equipe e com a montagem com a mesma equipe do lado esquerdo. Só que aqui eu estou fazendo todas as coisas ao mesmo tempo, o que significa ter muitos equipamentos, muita mão de obra e muito material. Isso não é verdade. Isso tem um limite. Da mesma forma que do lado esquerdo nós colocamos quantos recursos nós temos, quantidade 5, 12, 2, porque os recursos são de fato finitos. Já foi tempo em que se trabalhava com recursos infinitos. Do lado direito nós temos no mesmo modelo a quantidade de Ctrl+C, Ctrl+V, 5, 12, 2, igualzinho do lado direito. Quando nós pedimos para que a ferramenta mostre para nós quanto de gente trabalha no projeto ao longo do tempo, nós identificamos, por exemplo, o recurso pedreiro, que é um recurso bastante simples. Aqui tem a distribuição de pedreiro. Eu peço para o lado direito também pedreiro. O pedreiro do lado esquerdo, ele trabalha ao longo de meses. E por acaso aí na tela, 5 pedreiros trabalhando ao longo de meses o tempo todo. Do lado direito, quando nós pedimos o recurso pedreiro, já que eu programei fazer tudo ao mesmo tempo, eu tenho aqui 140 pedreiros no primeiro mês, na primeira semana, na terceira semana. Como nós já definimos, ou alguém definiu, que nós temos 5 pedreiros, ou deixa eu ver aqui, 5 pedreiros. Como alguém já definiu que nós temos 5 pedreiros, o meu planejamento do lado direito, possível, execuível, digamos assim, pelo sequenciamento não arbitrado, ele não vai ser viável. Eu tenho 5 e eu preciso de 140. Do lado esquerdo, quando eu sequenciei, movido a essa informação,
eu me preocupei em não colocar muitos blocos juntos. Por exemplo, eu tenho no pavimento 1 o bloco entrada, junto do pavimento 1 do segundo prédio, janela dupla. Só isso que eu coloquei junto. Então, talvez eu tenha sequenciando obrigatoriamente, com ligações obrigatórias, porque eu achava que, ou eu sei, que eu tenho pouco pedreiro. A pergunta é, se alguém me der mais pedreiro, vamos colocar aqui, alguém me deu mais pedreiro, 10. E se eu for olhar novamente e pedir para calcular, eu vou encontrar que eu uso 10 pedreiros. Deixa eu ver aqui, isso. Deixa eu ver, acho que é isso. Eu uso 10 pedreiros, fica alguns bobeira, uso 10 pedreiros, fica alguns bobeira. Antes, eu acho que eu estava com problema de falta de pedreiro. Se alguém me desse 20 pedreiros, vou fazer novamente. Observa que o meu planejamento não mudou nada, ficou exatamente como eu planejei, porque eu transformei todas as ligações em ligações obrigatórias. Vamos ver aqui. Eu vou pedir para mostrar a turma que está ociosa, de pedreiros. Olha que interessante. Verde ocioso, vermelho em uso. Me deram mais pedreiros, eles estão de bobeira e o meu planejamento não mudou em nada. Se me deram mais pessoas, eu poderia fazer mais rápido de repente. Vamos para o lado direito. Aqui eu tenho 5 pedreiros. Quando eu mando calcular o mais cedo possível, que é o método CPN, e vou olhar, eu olho que eu preciso de 140. E eu só tenho 5. Faz de conta que alguém me dá mais pedreiros. 20. Aí eu coloco 20 pedreiros, que nem o exemplo do lado esquerdo, e peço para ele calcular. Infelizmente, 20 não faz nem cosquinha nos 120 que eu preciso. Porém, o meu planejamento continua rapidinho. A diferença entre os dois planejamentos é que, por eu ter colocado mais pedreiros do lado esquerdo, minhas ligações, sequenciamento obrigatório, onde nem sempre é obrigatório, fez com que nada mudasse, apenas sobrasse pedreiros. Quando eu faço do lado direito, eu não apenas coloco as ligações todas o mais rápido possível, como eu defino prioridades para as coisas que eu tenho. Então, eu digo que a minha construção 1 tem prioridade 10 milhões. E a minha construção 2 tem prioridade 333 mil. A ferramenta vai calcular quando é que eu vou fazer as coisas por 2 argumentos. O primeiro argumento é: quão prioritário é? Farei primeiro, mas só farei se eu tiver recurso. Aqui nós temos que o pavimento 1 tem blocos e cada bloco tem uma prioridade. É como se eu estivesse sequenciando da mesma forma que na esquerda, mas não por obrigação, mas por intenção. Primeiro faremos esse, depois faremos esse, se houver recurso. Depois faremos esse. Mas se houver muito recurso, faremos os 3 ao mesmo tempo. Se faltar recurso, faremos esse depois. Sabendo que o primeiro piso
fundamental para o segundo piso tem uma prioridade menor. Então, a gente pede para que o sistema não utilize o raciocínio CPM, simplista, mas que ele utilize através da prioridade que eu dei, considerando ajustar todo o meu planejamento em função dos recursos. Se tiver recurso, executa a atividade. Se não tiver recurso, adia a atividade. Adiar significa reagendar. Então, vamos ver o que acontece quando nós definimos que o agendamento não será feito por conta das ligações, sequenciamento lógico que eu transformei de arbitrário para obrigatório. E sim, pelo sequenciamento execuível, ou seja, todo mundo junto, respeitando a prioridade e respeitando, se não tiver o recurso, eu não posso construir. Isso vai fazer com que o planejamento seja revisto para que caiba dentro dos recursos. Vamos olhar, eu vou aqui apagar a linha de base, para que não fique poluído. Como é que eu faço aqui? E vou pedir para ajustar a escala. E vou tirar esse monte de ligações. Não fica parecendo um sequenciamento muito próximo ao sequenciamento da esquerda? Primeiro, vamos ver aqui, pavimento 1. Primeiro bloco, onde está aqui? Primeiro esse bloco, depois esse bloco. Ele foi depois, não é porque eu mandei, é porque não dá. Enquanto não tiver recursos liberados, eu não posso fazer. Do lado esquerdo, tendo recurso ou não, eu mandei fazer. E às vezes, quando a gente olha o recurso que de fato eu tinha, eram 5 pedreiros. Se vocês estão lembrados, eram 5 pedreiros. E quando eu mando fazer, ele faz, e aqui embaixo no gráfico mostra 5 pedreiros. Quando eu começo a fazer, preciso de 10. O meu planejamento esquerdo anterior, CPM, precisava de 10. Eu só tenho 5 e nada nele se mexeu. Esse planejamento, como está, é mentiroso, porque isso não vai acontecer. O cálculo de agendamento foi feito em função do meu sequenciamento, não está preocupado com recursos. Ou seja, o CPM, a princípio, acha que tem todos os pedreiros do mundo. Do lado direito aqui, vamos verificar os pedreiros. Eu tenho 5 pedreiros, não é isso? 5 pedreiros. Quando eu mando ele calcular quando eu posso fazer em função da minha prioridade, em função da existência de pedreiros, ele vai me dar um plano. Olha o plano. Primeiro esse bloco, depois esse bloco, depois esse bloco. Como é que está a construção 2? Não começa junto. Por que não começa junto? Por 2 motivos. Porque não tem pedreiro ou recursos e ela é menos prioritária do que a construção 1. Eu disse que ela é menos prioritária, nós combinamos isso. Do lado de cá, eu declaro que eu vou fazer as 2 juntas e o mapa, o histograma de gente, particularmente pedreiro, deixa claríssimo que não tem pedreiro. Vamos colocar em cores. Pedreiro que existe é azul. Pedreiro que não existe é vermelho. Pronto. E ele parece que teve um ganho aqui, apareceram mais pedreiros no meio do caminho, mas de qualquer maneira não tinha pedreiros. Essa imagem de planejamento é falsa. Do outro lado,
A imagem do planejamento respeita as prioridades e agenda quando é possível. Vamos fazer uma mudança aqui? Faz de conta que eu informo que eu tenho, não 5, eu triplico todos os meus recursos. Por que eu tripliquei os meus recursos? Porque eu não quero que esse projeto, essa obra, acabe em fevereiro de 2021. Eu quero que ela acabe mais rápido. Então eu vou pedir para que ele reveja, baseado nas prioridades, e agora eu dei uma turbinada nos recursos. As prioridades estão mantidas e eu turbinei a quantidade de recursos por 3. 16 do 2 passa para 1 do 7. Ou seja, mantendo um agendamento, não todos juntos, mas quando possível, ainda respeitando a construção 2, que não é tão prioritária quanto a 1, nós temos um ganho de produção, um ganho de tempo. Eu vou fazer a mesma coisa com aquele planejamento consciente, bem feito, que um planejador fez, sabendo que talvez tenha problemas, gerando ligações e sequenciamento lógico obrigatório. Vamos dizer que a gente dê a mesma coisa, triplique os recursos. O que vai acontecer? Quando eu pedir para agendar pelo CPM tradicional, nós vamos ter a mesma coisa. Por exemplo, 7 do 8 é 7 do 8. Não mudou nada. Mas o que mudou? Mudou é que nós estamos com muita gente ociosa. Você me dá mais gente e eu fico com eles ociosos? Não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para o meu cronograma e vou religar todo mundo. Aonde eu dizia que depois desse vinha para esse, eu vou dizer que esse começa a cabeça, procura uma maneira de fazer as coisas respeitando prioridade, pavimento, não deixando ninguém ansioso. Resumindo esse bloco, o CPM apresenta um planejamento execuível, real, porém assume que os recursos são ilimitados para poder cumprir a promessa. Do outro lado, a gente tem uma metodologia de agendamento em função dos recursos. E como eu disse aqui, eu tripliquei os recursos e consegui fazer mais rápido, porque eu fiz coisas simultâneas. E eu fiz simultâneas porque eu não travei. O cronograma é líquido. Voltando ao normal e pedindo para calcular, eu diria que o nosso prazo de entrega não é mais 1 de julho, é 16 de fevereiro. Sem mexer em nenhuma ligação arbitrária que eu transformei em obrigatória. Fechando o bloco, nós temos a imagem à esquerda de um planejamento feito com recursos infinitos ou não dentro de uma proposta. Assumindo recursos infinitos, sim. Do lado direito, nós temos um planejamento com recursos infinitos ou não, porém flexível e líquido o suficiente para caber e assumir a forma do seu continente. E o continente é dado pelos recursos. Se o planejador, junto com os envolvidos, cliente, equipe, fornecedores, suprimento, órgãos públicos, achar que a data deve ser mais cedo ou mais tarde, sempre poderá dizer: esse planejamento que eu estou apresentando aqui é o único possível, com esse pessoal que você me deu, ou com esse equipamento que você me deu. Esse planejamento do lado esquerdo
é um que nós gostamos muito, que nós desejamos e vamos cumprir, vamos correr atrás para cumprir. Só que se eu sei de antemão que eu não tenho todos os recursos, eu vou encontrar muitos recursos sobrecarregados, na verdade, muitos recursos insuficientes. E na hora em que eu for, de fato, produzir, não tendo recurso, eu não vou produzir, e esse cronograma seria para inglês ver. Expressão idiomática da língua portuguesa. Cronograma da esquerda para inglês ver, expressão idiomática da língua portuguesa. O cronograma da direita, eu consigo cumprir com aquilo que eu tenho em produção. Só para fechar, está bem clara a diferença. A ferramenta serve para ajudar. Se a ferramenta não faz isso, essa ferramenta aqui podia nos dar 16/2 no modo padrão. Mas se eu fizer um modo otimizado, ignorando as prioridades, eu consigo não acabar em 16/2, eu acabo em 16/2. Não foi uma mudança de algoritmo que me ajudou. Se eu fizer em otimização avançada, ignorando prioridades, 16/2 pode virar 16/2. Não houve mudança aqui. Em alguns casos, ele consegue otimizar as datas e momentos e, de repente, uma ociosidade que aparece aqui é suprida por uma sobra acolá. O fato é, a ferramenta é para ajudar e nós não podemos trabalhar hoje, em 2020, com um planejamento montado por intenções e suposições, tendo como pano de fundo recursos a qualquer momento eu tenho. Parece que hoje nós temos uma restrição de mão de obra e equipamento significativa. Liberado para falação. Eu tenho uma dúvida. Quem é eu? Misael, Fala. como é que determinaria o nível de prioridade das atividades? Eu falei agora em priorizar as coisas, não foi? Uhum. Não foi? Sim. Mas quando você olha aqui, dentro da coisa existem atividades, não é isso? Isso. Mas eu também falei que esse bloco de entrada, o input block, na verdade deveria ser entrance block, ele precisa ser carregado, precisa ser transportado e precisa ser montado. Essa sequência eu não posso de jeito nenhum arbitrar ou achar, nem pensar. Sabe por quê? Porque é impossível você produzir esse bloco sem ter a sequência obrigatória. Entendeu? Eu não coloquei prioridade nas atividades. Eu coloquei a prioridade no bloco. Porque as atividades serão sempre presas entre si. Nesse caso, desse exemplo. Tá bom? Aí você entendeu por que eu não preciso priorizar as atividades? Não, entendi. Mas você botou, por exemplo, que cada bloco é uma sequência de prioridades nos blocos. Mas, por exemplo, se tivesse blocos com a mesma prioridade, ele vai fazer o primeiro que aparecer. Ah, tá. Ele automaticamente vai fazer o primeiro. Hein? Ele automaticamente vai fazer o primeiro. O primeiro que aparecer na lista, né? Ele vai de cima para baixo. Entendi. Você lembra que eu falei que
que existe o método padrão avançado, otimização super. Lembra que eu falei? Uhum. Então, uma dica. Padrão, ele segue a ordem de chegada. O avançado, ele analisa que o primeiro da ordem de chegada é melhor em custo e prazo do que o segundo da ordem de chegada. Se o segundo da ordem de chegada, ele abandona o segundo. A agenda primeiro, ele tem a mesma prioridade, não é isso? Mas ele vai agendar o segundo na ordem porque ele pensa. É avançado. O Primavera e o Nest Project tem um algoritmo de nivelamento, mas é o padrão. Ele não fica pensando, vou fazer o outro, ficou melhor, jogo fora o antigo, faço mais um, ficou pior, jogo fora isso. Ele não fica fazendo uma convergência na busca da melhor resposta. Ele faz uma vez só. E otimização, ele faz isso, ainda analisa os preços dos recursos. Se o pedreiro A é mais barato que o pedreiro B, ele usa primeiro o pedreiro A. Se o cimento Tupi é mais barato que o Votorantim, ele usa primeiro o cimento Votorantim. Por quê? Porque ele gasta menos dinheiro no começo e gasta mais dinheiro no final. Porque o dinheiro no começo é mais caro que o dinheiro no final. Aí o Optimization Plus, eu não sei o que faz, porque ninguém nunca me contou. É mais ou menos isso, você está entendendo? Sim, entendi. Existe aqui uma coisa interessante. Dá uma olhada aqui, Standard. Tem prioridade. Prioridade do quê? Prioridade. Prioridade das coisas ou das atividades? Eu posso abandonar as coisas e mandar ele tomar um planejamento em função das atividades. Aí eu teria um trabalho enorme de escrever que essa atividade aqui é 9.999.998. Essa aqui é 9.999.997. Para poder manter a sequência, entendeu? Uhum. Letícia, alguma pergunta? Então, na verdade, eu queria entender assim. Você pode falar mais alto, por favor? Oi. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, mas agora eu estou ouvindo mais alto. Ah, tá. Tipo assim, o CPM, ele só, entre aspas, só vai ser aplicado ou só serve se você for muito rico e você puder calcular exatamente, tipo assim, programar o jeito que você quer e a partir da ajuda lá dos diagramas, por exemplo, você tá vendo ali, precisa de 10 pedreiros e não de 5. Então tá, então me contrata 10. Sou rica, eu vou pagar 10 pedreiros. E aí você vai ajustando, digamos que de certa forma, manualmente, uma coisa que poderia ser feita de uma forma mais inteligente se você usa a questão dos recursos, né? Perfeito. Isso. Isso Então, aí. você utilizar o RCP em vez de usar o CPM é uma coisa te dá menos trabalho de pensamento porque o programa faz para você, ele tá aí para ajudar, é para isso que serve a ferramenta. Então, assim, o CPM é uma idealização total. Ele não é aplicado no dia a dia, você usa mais o RCP. Não disse isso. O CPM... Não, estou colocando. Ah, tá. O CPM é aplicado em 98% dos casos, ou 99%. Por quê? Primeiro, as ferramentas só sabem fazer isso. Eu preciso de ferramenta. Segundo, porque me ensinaram assim. Você já foi para a escola e todos sentam no banco, na cadeira, um atrás do outro. Vai para a escola, senta na cadeira, tem uma cadeira na frente, uma cadeira atrás, e o professor lá na frente no quadro, não é assim? Sim. Sempre foi assim. Seus avós e bisavós estudaram assim. Mudando o método, mas as carteiras ficam do mesmo jeito. Eu não sei, eu não estou falando errado, não. A pergunta é, tem outra maneira? O que nós estamos vendo no CPM é que, primeiro, não tem ferramenta, não tinha computador em 1950. Isso tudo era feito em papel, parede e estética.
Quando eu, nem todos inteligentes, porque a máquina não tinha condição, nem sabia o que se sabe hoje. E quando foi desenvolvido isso, não foi para um projeto da casa da Letícia, foi para um projeto muito mais importante que não dá para esperar. Então, como a Letícia falou, eu vou falar no próximo bloco do efeito de gravação. Quando você monta o CPM, você define o que você precisa. Define, que eu digo, em recursos. Pedreiro. Você pode usar para fazer um levantamento, né, do que você precisaria para isso. Você manda comprar. Olha, eu tenho planejamento, esse planejamento é bom, ele funciona, é assim que a gente quer, execuível, e vocês vão executar conforme eu estou mandando, e eu já mandei a empresa comprar e contratar X pedreiros, X saco de cimento, X geradores, entendeu? Sim. O CPM, então, em tese, seria um projeto base e o RCP seria um projeto executível. Você poderia dizer isso, embora as pessoas não façam o executivo. Eles pegam o básico, detalham e vão dando um jeito de fazer a coisa. Atrasa um pouquinho de emergência ali. Mas porque, claro, quando você... Hein? O RCP parece muito mais inteligente do que o CPM. O RCP não é questão de ser mais inteligente. Ele é gestão de projetos é gestão de processos. Quando você administra um projeto sem entender processo, otimização, gargalo, limite, azeitamento de máquina, é uma dor. Então tem muita gente fazendo planejamento em ferramentas populares dessa maneira e não está errado. O problema é que não funciona no campo às vezes. Pois é, isso que eu fico pensando. Porque assim, se você tem a restrição do recurso, você sabe que você só vai poder trabalhar com 10 pedreiros, ou sabe que você vai poder ter 50 sacos de cimento, não adianta você fazer um negócio que você vai precisar de mais se você não vai poder ter esse mais. Faz muito mais sentido você planejar considerando tudo que você tem disponível. Aí você usa Excel. Você não tem isso na ferramenta popular, você usa Excel e fica quebrando a cabeça para fechar os números. Pois e aí é. você adianta um pouco ali, pega o pavimento 3 e empurra mais uma semana. Olha só o que eu vou fazer na tela. Pega o pavimento 3 e empurra mais uma semana. Vamos lá. Aqui, ó. Eu vou empurrar mais uma semana. Não deu. Peraí. Eu vou empurrar, carregar. Ele sai do dia 15 e passa para o StartNet. Olha, datas impostas. Ele passa para o StartNet de 15 para 22/8. Eu estou botando com a minha mão. Restrição. E a restrição, ela... Não acredito. Eu acho que o Marcos caiu. Não? É. Agora, enquanto ele não entra aí, tá voltando. Então, o que eu estou entendendo aqui é o seguinte: você só faz as ligações nas atividades. Não é isso, Marcos? As ligações, elas são só feitas nas atividades como é que chama? A prioridade você joga na dos pacotes de trabalho. Não é isso? Beleza. E outra coisa, recursos materiais não entra, né? Por exemplo, o Spider Project Plus, ele só trabalha com recursos humanos e equipamentos. O profissional, ele trabalha com recursos humanos, material e
equipamentos, é isso? Você pode... Pronto, beleza, então. Você prioriza tudo, né? Tanto, você tem que priorizar todos os recursos, na realidade, né? É. É o seguinte, o Spider Project, o profissional, ele trabalha com recursos humanos, recursos materiais e equipamentos, certo? Então, quando você for fazer a priorização, você tem que priorizar esses 3 recursos, todos eles. Uhum. Uma coisa de cada vez. Nós estamos no episódio de recursos humanos e equipamentos limitados. Essa filosofia, ela também se aplica a qualquer outra coisa. Nesse episódio, nós estamos falando que, de cara, o planejamento CPM funciona e ele determina os recursos que você precisa. Mesmo que eu tenha escrito os recursos que eu tenho. Quando você termina de planejar, você descobre que os recursos que você tem não são suficientes. Pegamos o desejo CPM e pedimos para ele fazer isso aqui, olha, na tela. Ajusta tudo para que aconteça. Está ouvindo? Quem está com o microfone aberto aí? Ajusta tudo para que aconteça como nós queremos, mas quando der. Lembra que aqui a gente tinha poucas pessoas? Aqui nós tínhamos poucas pessoas. Quantas pessoas aqui? Era 5. Deixa eu ver, Ctrl Z. Deixa eu ver se vai funcionar. Funcionou. Nós temos aqui, vamos mandar calcular, CPM. Dá uma olhada aqui embaixo. Nós não temos as pessoas suficientes. O nosso desejo CPM está na tela. Letícia colocou ligações obrigatórias, onde poderiam ser diferentes. Mas é o desejo do planejador, da equipe e dos envolvidos que aconteça desse jeitão, um após o outro, desse jeitão, um após o outro, e com as 2 construções simultâneas. Mesmo assim, esse desejo esbarrou na falta de recursos. Letícia vai dizer, eu posso mostrar pela ferramenta que não há recursos para fazer do jeito que nós queremos. Lado direito. Qual é o jeito que dá? É esse aqui. Não é o que nós queremos, é o que dá. É esse aqui. O que nós queremos? Que primeiro faça o pavimento, a construção 1, que é mais importante, e se der, faz junto ou depois da construção 2. Enquanto eu faço a 1, olha, a minha prioridade são esses blocos aqui. Um depois do outro. Um depois que eu digo é importância para mim. Se der, faz tudo junto. Se não der, faz nessa sequência prioritária. Do lado esquerdo é como eu quero e determino o que eu preciso. Do lado direito é como eu posso fazer com o que eu tenho. E aí fica a pergunta para vocês. Qual é a realidade nossa de mercado hoje? É fazer o que eu quero e definir, arrumar um jeito de arrumar o que eu preciso, ou é fazer o que eu posso?
com a melhor otimização, com a menor taxa de ociosidade e desperdício do mundo. Qual seria o melhor? Está aberto. Repete a pergunta, por favor. Olha, eu não sei porque eu não trabalho com isso, mas eu acho que seria muito mais lógico. Marcos, do a lado segunda direito. opção. Gustavo. A segunda opção. Está ouvindo? Eu sou uma empresa de petróleo de grande porte. E fecha o microfone, por favor. E resolvo. Quem está com o microfone aberto? Eu acho que é o seu que está dando microfonia, Marcos. Eu sou uma empresa de petróleo de grande porte. Eu tenho uma meta a cumprir. Sujeito ao lado direito ou eu imponho o lado esquerdo? Se você tem uma meta, você acaba impondo o lado esquerdo, porque se o objetivo é a meta... Oi? Tá me ouvindo? Ah, tá. Achei que você não estava ouvindo. Se você tem uma meta, você quer cumprir a meta de qualquer forma, você acaba... Eu penso em optar pela esquerda. Peraí, eu não estou ouvindo. Peraí. Problema aqui de ligação. É chato esse negócio de... Só um instantinho. Peraí. Deixa eu ver se eu faço. Eu vou sair e vou voltar, tá bom? Peraí. Dá para falar de novo, Letícia? Aham. Tá me ouvindo? Tá. Você falou que como tem a questão de uma meta, se a ideia é cumprir a meta, não importa como, e você vai poder fazer o que você quiser para cumprir essa meta, aí você pode optar pelo CPM nesse caso, porque você vai criar exatamente o que você quer e como você quer, e a galera se vira para cumprir. E aí eu digo a você que pelos meus histogramas, o que nós temos hoje não é suficiente. Precisamos contratar mais. Quem é que decide isso, Letícia? Quem é que decide se vai contratar mais gente ou não? O cliente, não? Muito bem. Ele vai analisar o seguinte: se eu não contratar, eu não vou cumprir a meta que vai me deixar milionário. Quer dizer, mais milionário. Então eu vou contratar. Legal? Chama-se capitalismo, não é isso? Uhum. Agora, se eu sou uma empresa pequena, que eu não tenho pressa para esse negócio acabar, é bom para mim, é importante, mas eu não vou morrer se acabar um mês depois, 2 meses depois. Aí eu peço para o CPM, olha para a tela, eu peço para o CPM nivelar o nosso desejo com o que eu tenho. Aqui, nosso desejo com o que eu tenho. Vamos ver? De novo, anota a data
que era meu desejo, 7/8. Agora eu vou ver para onde vai com o que eu tenho, 7/8. Vamos lá? Olha que bacana aqui embaixo. Ninguém sobrecarregado. Muita ociosidade. De 7/8 passou para 12/2. Aí, nesse caso, ele desfez algumas das ligações. Não, ele respeita todas as suas ligações obrigatórias. Você obrigou, não foi? Uhum. Não adiantou a construção 2, mesmo que pudesse. Ele não adiantou o pavimento 5, mesmo que pudesse. Porque você obrigou a fazer um depois do outro. Por outro lado, quando você olha isso aqui, dá uma olhada nisso aqui. Deixa eu ver se eu acho um. Se eu acho um. Não estou achando um. Às vezes. Ah, sim, peraí, eu vou achar um. Eu vou abrir todas as atividades, tá? Vou abrir todas as atividades aqui. E vou mandar filtrar pela montagem. Vou filtrar só montagem. Montar no pavimento. Você está vendo aqui? Olha que bacana. Eu monto, fico de bobeira, monto, fico de bobeira, monto, fico de monto, fico de bobeirão, monto. Essa minha equipe de montagem, ela está igual um vagalume. Aqui, eu monto, vou tirar as fases, para que você consiga enxergar só a atividade. Olha só, isso parece um vagalume. Eu quero que a minha turma de montagem monte sem parar, para ninguém ficar de bobeira. Porque salário é uma coisa, produção é outra. Olha aqui, isso aqui está uma linha pontilhada, não está? Porque você mandou fazer um depois do outro. Aham. Ou seria, eu não sei, é a primeira vez que eu estou mexendo nesse negócio aqui. Eu não ensaiei. Como seria aqui a montagem? Filtrar por montar. Montar é... cadê a atividade? Planning, installation, mounting, floor mounting. E eu vou tirar também as coisas, para você ver igualzinho o outro lado, tirando as coisas. Olha aqui, olha que bonito! Tá todo muito mundo mais bonito. Segundo o Gustavo, isso aqui é uma linha de balanço. É uma outra história que a gente não vai abordar aqui. Tá vendo que bonito? Momentinho, calma, tu vai falar. Então, Letícia, você está vendo do lado esquerdo, atende a sua vontade ditatorial das mandatórias obrigatórias de ligação? Aham. Entendeu que houve uma mudança de agosto para sei lá que dia desse projeto, de fevereiro? Sim. E do lado direito eu faço a mesma coisa com aqueles que eu tenho e ninguém de bobeira? Aham. Eu não sei qual é a data que acabou. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar ao que era antes aqui. Um momentinho, Gustavo. Fase sem filtro. Aqui também fase sem filtro. A data de conclusão do projeto é 16/2. E aqui é 12/2. Olha que maneiro. Eu acabo praticamente no mesmo tempo com uma taxa de bobeira bem menor. Na montagem, eu não vi os outros, tá? Eu não vi os outros. Então, pensa. Eu poderia planejar o CPM e mostrar para o meu chefe. Olha só, chefe, olha isso aqui, ó. Olha só que bacana. Primeiro andar, segundo andar, construção 1, e ele vai entender, claro. Primeiro o primeiro andar, depois o segundo andar, e você está fazendo os dois juntos. Que bacana, né? Bacana isso. É um pensamento lógico. Mas quando eu faço isso aqui,
eu também estou vendo uma coisa lógica. A diferença é que o algoritmo do lado esquerdo botou como nós quisemos. E os recursos caíram aonde caíram. Eu nem sei se tem recurso para tudo, tá? Do lado direito, as coisas andaram parecido com aquilo que o lado esquerdo fez. Só que eu não estou fazendo os dois juntos. Não estou. Por quê? Porque não dá para fazer os dois juntos. Um é prioritário e o outro não é. Por outro lado, eu estou fazendo com os mesmos recursos, com pouquíssima ociosidade. Deixa eu botar aqui o ocioso aqui. Peraí, como é que eu faço? Ocioso. Bom, usado é azul. Usado no histograma bonitinho é azul. E o ocioso é verde claro. Dá uma olhada. Aqui eu faço assim e mando calcular. Aqui. E aqui eu também mando calcular. Pronto. Olha só, eu posso demitir aqui 10 pessoas. Porque não faz diferença para mim essas 10 pessoas. 5. Aqui, embora eu tenha mais 10, eu tenho uma ociosidade muito grande, tem uma falta aqui. Então, ou seja, eu teria que analisar. Mas me parece, e é claro que não se planeja uma obra de prédio da maneira do lado direito, tá bom? 98% planeja do lado esquerdo. E a gente está conversando aqui e chegamos à conclusão. Quando você usa o CPM, você define o que você precisa. Quando você usa o RCP, você faz com o que você tem. Fechou? Fechou. Marcos, Desculpa rapidinho. Eu vou precisar sair. Você vai gravar ainda o resto da aula? Vou gravar. Tá, aí vou você gravar sem a sua participação, mas eu vou gravar. Bom, tudo bem, mas é que eu vou Tá ter bom? que sair. Vai lá, tchau. Marcos, Obrigada. aí eu tenho duas fala. dúvidas aqui. É o seguinte, um planejamento, vamos dizer que tenha 3.500 linhas, 5.000 linhas, você fazer dois planejamentos é complicado, sabe? Então, eu acho que a gente tem quem está gerenciando é que tem o projeto, é quem tem que dizer quais são as duas opções, entendeu? Que uma você fica amarrado, né? Totalmente amarrado, que é a CPM, porque você fazer dois planejamentos é muito complicado para você apresentar para a pessoa decidir. Aqui nós não estamos dizendo qual é o certo. Aqui nós estamos mostrando que tem o remédio tipo A e o remédio tipo B. Supondo que o nosso doente está doente, nós podemos dar um remédio a ele que ele bebe e fica curado. Mas esse remédio tem que ser administrado com ar-condicionado, numa câmara de trabalho hiperbárica, com comida esterilizada e álcool gel. E o outro remédio, que é o remédio B, ele bebe e fica curado. Mas não tem tantos requisitos assim, sabe? É diferente, os remédios curam. Só que um demanda uma coisa a mais. Como eu falei, uma empresa que tem uma meta e que analisa que aquela data é relevante, contratar pedreiro pode não ser uma coisa significativa. Agora, do outro lado, uma empresa que tem problemas de recursos humanos e equipamentos, e pegar outros recursos ou equipamentos é muito custoso, talvez seja conveniente demorar um pouco mais, e otimiza o trabalho e vai funcionar. Entendeu? Eu acho que a segunda opção aí, que é esse método novo, eu achei excelente porque você, por exemplo,
se passou do prazo, certo? Que o prazo, vamos dizer que o prazo final seja uma questão que tem que ser atendida, certo? Então, eu fiz o planejamento pela segunda opção e passou 30 dias a mais, certo? Então, o que é que eu faria para resolver? Eu aumentaria a quantidade de gente ou de equipamento, porque equipamento aí, eu não me lembro quanto é que representa aí por exemplo, o guindaste, deve ser uma apresentação alta em custo. Então, você, em cima de uma curva ABC, por exemplo, você pegaria o que representa mais, entendeu, em termos de custo, e fazia, esse aí eu acho que todo jeito você tem que fazer uma análise, para poder não deixar a ociosidade, né? Entendeu? Essa é a diferença, Gustavo, entre um profissional de planejamento e um dito profissional de planejamento. Você conhece, por exemplo, você hoje está conversando sobre 2 métodos. E você é capaz de fazer acontecer esses 2 métodos. E você tem ferramenta para fazer acontecer esses 2 métodos. Então você é um profissional que conhece 2 métodos e é capaz de fazer. Ou CPM ou RCP. Agora, um profissional que diz que é profissional e só conhece um método e só tem ferramenta de um método, ele não tem opção. Além do RCP e além do planejamento via CPM, você tem como representar o CPM em linhas de balanço ou em tempo-caminho. Aí já são umas 2 maneiras diferentes. Se eu sou um profissional que só conheço 2, não conheço as 4, eu não sou um profissional tão bom quanto aquele que conhece as 4. E se eu não tenho como mostrar resultados para o meu contratante de 4 maneiras, eu não sou um profissional que tem condição. Eu sou um profissional que compra uma ideia que me venderam, que não pesquiso, que não me desenvolvo e me digo profissional. Um especialista médico que só receita remédio da Bayer e não conhece a Roche, nem a Pfizer, não é possível. Existem muitos laboratórios fazendo remédio para a mesma coisa. E os remédios, eles têm consequências, efeitos colaterais. Se você é um médico que só conhece um porque o fabricante manda um vendedor te dar a caixinha e já mostra grátis, você nunca vai ser um bom médico. Você é um vendido para aquela... Não que a empresa não seja boa, não é isso. Mas você não é um médico holístico que conhece todos os meios. O nosso objetivo aqui é dizer, existem coisas além do CPM, que você aprende nos cursos que repetem desde 1950 e que só nesse primeiro bloco a gente falou sobre data imposta, falou sobre limite de recursos, falou de calendários. Sabe, são coisas que não existiam na construção do método CPM. Mas que existem, né? Existem. E tudo isso também afeta o RCP, Resource Constraint Methods, método pela restrição dos recursos. Pensando devagar, com calma, em 2020, assumir que todas as empresas planejam e mandam comprar é meio difícil, né? A Petrobras teve uma redução de orçamento em 2009 de 30% em 2010. Ela teve redução porque a crise pegou a Petrobras. Quando você monta um planejamento desse tipo do lado esquerdo, e você sabe que precisa de tantos milhões, você reserva o dinheiro. Aí, quando você reserva o dinheiro, você manda contratar. Simples, porque você reservou o dinheiro, não é isso? Quando você tem o dinheiro e manda contratar, é fácil,
Porém, muitas organizações vivem a partir de uma receita ou de um dinheiro que vem prometido do futuro e não já está em caixa. Então, quando você tem um dinheiro prometido do futuro, supondo que a promessa vai se cumprir, você tem que caber naquele dinheiro. Mesmo a empresa muito poderosa, quando vai fazer um planejamento de muitas plataformas de petróleo, ela precisa saber que o número de rebocadores é finito. E não existe só eu. No Mar do Norte tem plataformas de petróleo que os rebocadores rebocam. São recursos limitados. A menos que você compre seus rebocadores, mas não é uma coisa muito comum. Então, os rebocadores que estão vagos aqui no inverno estão no verão no norte. E os que estão vagos no inverno do norte estão aqui no verão do sul. Isso chama-se recurso, não é cimento nem pedreiro. É um recurso limitado. Brocas de perfuração são recursos limitados. Então, não é qualquer... você não vai fazer isso para o pedreiro, como é o nosso exemplo. Você falou bem da curva ABC. Você vai falar dos recursos que são relevantes na sua vida, né? Aconteceu isso com o Comperj. Descobriram que no Rio de Janeiro, aquela refinaria que parece que não vai rolar, ela consumia tanto concreto que não tinha no Rio de Janeiro. Então não adianta todo o dinheiro do mundo se não há o concreto. É que nem no lado esquerdo aqui. Se não há concreto, não tem construção. De onde vem o concreto? Já que eu esgotei a fonte local. Misael, alguma coisa a comentar? Não. Ok, então, silêncio no microfone. Só uma perguntinha para fazer, ligeiro. Fala. Fiquei curioso aí. Essa colocação que eu fiz dos dois cronogramas, até que não é difícil fazer, não, porque você faz os links obrigatório nenhum, tá certo? E daí que salva como, né? Você pode salvar e depois mexer nas atividades, nas prioridades de um lado e nas outras ligações do outro, dá certo. E outra coisa que me deixou curioso é o controle da segunda opção, desse método novo. O controle é simples. Vamos discutir o controle, nós estamos em planejamento, né? Isso vai ter mais na frente, beleza. Então, o controle no próximo bloco. Vamos tentar. Então, vamos lá, atenção. Como a gente comentou, do lado esquerdo é a metodologia CPM, que definindo como nós queremos construir, como nós queremos fazer, e daí, eu repito, as ligações que poderiam ser de um jeito passam a ser de outro, por nossa vontade, ou seja, eu quero que, após montar, eu comece a carregar. E após montar o segundo, eu comece a carregar o terceiro. Isso é uma ligação não construtivamente obrigatória, que eu estou arbitrando como obrigatória. E com isso eu crio uma sequência, um fluxo de trabalho obrigatório. E como comentei, colocar mais recursos não muda em nada o agendamento realizado. Do lado direito, nós comentamos, a priorização define a expectativa, mas a agenda é dada pela disponibilidade do recurso. Do lado esquerdo, o recurso pedreiro, em verde, a ociosidade, em vermelho, a falta. Do lado direito, pedreiro, em verde, a ociosidade, e em azul, o uso. Temos a nítida impressão de que
o recurso que temos do pedreiro atende, mas não atende plenamente no primeiro caso da esquerda. Repetindo e sumarizando, CPM, o Critical Path Methods, datado de muito tempo atrás, ele define metas a partir do desejo do planejador em entendimento consensual, talvez, com os envolvidos, e a partir disso ele define o que ele precisa. Precisa de recursos humanos, equipamentos, materiais. E ao definir, os histogramas alimentam o setor de suprimento, e o setor de suprimento compra, providencia para que ele exista. Porque se ele não existir, em complemento àquilo que já existe, vídeo vermelho aqui, não vai acontecer assim. Será que as empresas, de maneira geral, possuem recursos definidos e com um plano montado permitem aquisitar ou contratar mais recursos? Será que os recursos estarão disponíveis no momento? Ou, do lado direito, sabendo o que temos garantido, planejamos o trabalho e, em conseguindo mais recursos, podemos ter uma antecipação de prazo por conta de uma maior produção. CPM define a meta e busca os recursos. RCP, em função dos recursos, apresenta uma meta a ser alcançada. Os dois modelos não estão certos nem errados. Os dois modelos são como se fossem remédios para o trabalho, remédios para o planejamento. O primeiro modelo e o segundo modelo são planejamento que vão munir a equipe de controle de parâmetros para aferir se o planejado está sendo executado. Mas, por hora, tanto um quanto o outro invocam a curva ABC de materiais, ou a hierarquia de valor dos recursos humanos e de equipamentos. E também invocam a vantagem dos investimentos financeiros. Por hora, nesse episódio, falamos de recursos humanos e equipamentos. Mas esse raciocínio se estende da mesma maneira para recursos materiais. Sem material, não há construção, não há produção. E se isso for verdade, o que hoje o CPM define o que queremos de equipamentos, o CPM também define o que queremos e quando queremos de materiais. Do lado direito, o RCP define hoje podemos construir com esses recursos humanos e esses equipamentos nesse prazo. Porém, se incluirmos os limites de materiais, as restrições de fornecimento de materiais, talvez o prazo seja estendido, não por falta de gente ou equipamento, mas por falta de materiais. O mesmo raciocínio acontece para financiamento e para espaço de construção. São temas do próximo episódio. A gente encerra por aqui. Ok, aberta perguntas, Misael ou comentários, né? Misael e Gustavo. Isso eu achei excelente, viu, Marcos? Muito bom. Muito bom não é comentário, é obrigação. Não, é assim, a minha preocupação é de fazer os dois cronogramas, mas eu acho que tem uma solução, que é essa solução que eu dei, é você
fazer as ligações obrigatórias no método novo, copiar para como fosse outro projeto e depois, isso já com recurso, né? Com recurso lançado. E depois jogar para o método CPM com a cópia nova e trabalhar em cima dele, que eu acho que o trabalho é menor, dá para fazer. Uhum. É muito bom que você apresente as duas soluções, porque dá mais opção para quem está para quem está ali contratando decidir, entendeu? Misael, você tem alguma coisa a falar sobre tudo isso? Não, tem só que eu vou aplicar isso essa semana ainda. Vamos agora fazer uma lista aqui e eu Misael, preciso de vocês. Oi, fala, Gustavo. Isso. Você, no seu caso lá, você tinha planejado no método CPM, não foi? Aonde? Qual? Nessa área que você vai utilizar agora. Na verdade, eu não planejei, ou não montei ainda o projeto. Eu tô montando, comecei a montar agora essa semana. Mas aí você vai fazer as duas? Por exemplo, eu ia montar em CPM, mas porém, eu acho que eu vou montar em RCP porque eu tô com muita restrição, eu tô com restrição financeira, né? E a restrição de trabalhador. Com recursos, eu acho que eu só tenho um pedreiro e dois assistentes. É uma pequena, né? O pequeno é uma construção de uma casa, né? Vamos lá. Eu preciso aqui fazer o seguinte. Pensa aí, Gustavo e Misael. Quando você aplica o CPM, você está fazendo um trabalho de planejamento da sua cabeça. É isso? É verdade. Eu faço isso, depois eu faço aquilo, quer dizer, o planejador pensa, né? E aí, eu vou colocar essa tela aqui do lado e vou mostrar uma outra tela. Dá uma olhada nisso aqui. Fica de olho aí. Isso aqui é uma construção. Estão vendo aí? Isso aqui é uma construção. E ele tem 7 pavimentos. Se eu fosse colocar para fazer todo mundo junto, você é meio doido, né? Porque, cara, você sabe que não constrói o segundo pavimento ao mesmo tempo, não transporta, porque não cabe todo mundo junto no lugar. Aqui, eu tenho equipamentos aqui de 48 metros cúbicos, de 24. Eu tenho 7 pavimentos com equipamentos. É muito equipamento. Olha só meu planejamento aqui, tá vendo aqui? É tudo junto. Olha quanto de dinheiro eu gasto em 2 semanas. Supondo que eu tenha dinheiro. Supondo que eu tenha, cadê eles? Os recursos aqui, ó. Supondo que eu tenha os recursos, eu não tenho porque estão vermelhos. Eu vou ver se eu consigo planejar aqui, peraí. Meu de resource. Eu preciso balancear isso. Então, se eu mandar ele balancear ou ajustar os recursos motorista, ajudante e profissional, só esse. Eu vou fazer isso em 2 semanas. Eu vou fazer isso em 3 meses. 3? 4 meses. Aí, quando eu for olhar, eu vou ver aquilo, Israel. Olha só o que eu estou vendo aqui, ó. Primeiro eu carrego, depois eu transporto, depois eu descarrego e depois eu monto. Desculpa,
depois eu volto para casa e depois eu monto. Tanto eu volto para casa quanto eu monto. Eu não preciso esperar chegar em casa para montar. Depois que eu descarrego, eu monto e mando o caminhão de volta para casa. Agora, o que eu fiz aqui olha a vantagem de você nivelar pelos recursos. Olha aqui, carregar. Eu vejo todas as cargas e vejo que existe entre elas um espaço. Por quê? Porque não dá para carregar, são 3 motoristas, né? Não dá para você carregar e voltar tão rápido entre as coisas. Vamos ver outro aqui, é a montagem. A montagem. Olha a montagem. Acontece 3, porque eu só tenho 3 equipes de montagem. Isso é uma coisa que chama-se linha de balanço. E aí você vê que pode existir uma ociosidade, uma parada. Por quê? Porque existe uma sequência que é obrigatória, e eu comentei isso, né? A obrigatória é aquela que diz que primeiro eu preciso, não tem jeito, primeiro eu preciso carregar para depois transportar. Primeiro eu carrego, para depois eu transportar, para depois eu descarregar, para depois eu montar. Então é obrigatório. Aliás, eu só posso voltar depois que eu descarregar. Essa sequência não tem discussão, é obrigatória. Eu fiz, porque é obrigatória. Tem uma coisa bacana aqui que precisa ficar atento. Já imaginou que a pessoa que trabalha na carga é a mesma pessoa que trabalha no transporte? E o computador resolve empurrar esse transporte para depois de muito tempo, causando uma parada, ou seja, eu carrego o caminhão está parado, ele não anda, porque o computador planejou carregar, transportar. Ou seja, eu vou ficar com o caminhão parado, esperando que todo mundo fique carregado. Para isso, é importante chamar a atenção que quando eu ligo carregar a transportar e observo o tipo de ligação, não é um tipo qualquer, chama-se strict. O que significa strict? É que eu não posso separar essa atividade dessa atividade. É obrigatório, né? Não é só obrigatório, é obrigatório quando o programa calcular a melhor coisa, ele não vai falar carregar, transportar. Por quê? Porque eu vou ficar com um caminhão parado, esperando todo mundo ser carregado para sair. Isso não é produtivo. Então, nesse caso, essa ligação que você costuma fazer tem início, que é obrigatória, porque você criou isso, ela é do tipo strict. Nessa ferramenta, significa, quando você arranjar os recursos, não separe carga, transporte, descarga. Não separe. Se você separar carga, transporte e descarga, você pode correr o risco de ter 10 caminhões carregando para depois ter 10 caminhões transportando para depois ter. Ou seja, vai ter um monte de gente parada esperando os outros, enquanto que a linha de produção é independente. Daí existir uma tipificação de recurso strict, que serve para quê? Para você garantir que
durante o planejamento automático, o programa não faça coisas absurdas. Por exemplo, eu vou chegar com a betoneira e concretar a laje. Se eu fizer isso com 10 betoneiros diferentes da obra, é assim, eu chego à betoneira, largo o concreto e vou embora. Você não pode ficar com a betoneira lá rolando concreto, até que o programa defina descarregar. São 3 atividades que não poderiam ser interrompidas. Está claro isso, Misael? Perguntar outra coisa, Marcos, em relação o método RCP, por exemplo, quando a gente tem uma troca de pavimento e a gente tem um lag de 15 dias mais ou menos, ele respeita o lag. Por exemplo, se eu botar que o segundo pavimento só pode iniciar depois de 15 dias, mas a prioridade são iguais entre as fases. Ele vai respeitar esse lag ou não? Dá uma olhada para a tela. Você tem aqui, no pavimento 1, vários equipamentos. E você diz, eu queria começar o segundo pavimento quando eu já tivesse pelo menos um pedacinho do primeiro pronto. Aí você cria aqui uma ligação obrigatória. Olha aqui. Não pode botar um marco, não, Marcos? Boto aqui e começo aqui um marco de início. Entendeu? Então, pavimento 2. Pavimento 2 vai ter um início e um fim, que toma conta dessa galera aqui. Pavimento 1 vai ter um início e um fim, que toma conta dessa galera aqui. E vou dizer que o início do pavimento 2 precisa acontecer junto desse aqui, que na verdade é esse aqui, desde que já tenha acontecido um tanto. Ou seja, existe maneira de modelar. Viu, Misael? Não, sim. Eu tô... Aí, né, meu primeiro projeto, assim, literalmente falando, né, projeto real que tá vendido, mas ainda tô meio preocupado com algumas coisas ainda. Você pode fazer um projeto, olha só, você pode fazer um projeto pelo CPM, pela tua cabeça, né? Uhum. E depois tu manda nivelar os recursos. Entendeu? Ô, Misael. O que rola? A sua preocupação é por causa da financeira, da entrada de dinheiro, de recursos financeiros? Também. Porque você poderia jogar a entrada, né, Marcos? O fluxo de caixa, né? No caso do Misael, ele entende o que você está falando, mas a versão que ele tem não funciona. Não, né? Não, mas se ele fizer nesse aqui, nessa versão aqui, ele não vai entender isso, não? Nessa nova? Então, analisa material tá. Recursos humanos e mão de obra. Aqui, ó, dá uma olhada aqui. Aqui. Tá. A versão 10.200, você tem isso. Você não tem isso. Nivelamento e balanceamento de material. No curso vocês veem isso, né? Mas não temos isso como exercício. Bom, 10 minutos para acabar. Pergunto para Misael. CPM e RCP, onde o RCP aqui, o episódio 1 é resource, mas esse resource não é só gente. Resource é recurso. Recurso é gente, equipamento, material, dinheiro, espaço, licença
O recurso que você precisa para tocar a obra depende, são vários recursos. Hoje nós falamos só sobre recurso humano e equipamento. Alguma coisa que você gostaria de observar, falar ou reclamar? Misael, você tem 2 minutos. Não. Não? Não. Ok. Gustavo, você tem 2 minutos. Não, eu entendi. Tô gostando do negócio aí. Tá gostando do negócio? Vou mandar boleto. Manda mesmo. Eu não tô gostando não, Marco. Manda boleto pra mim não, mano. Só pro Gustavo. Se você não está gostando, eu vou cobrar. Eu vou te cobrar um boleto por indenização. Então eu vou parar a gravação e vou editar. Quer dizer, essa gravação vai na íntegra como gravação, né? E eu vou fazer uma edição para ficar mais curtinho e tirar os papinhos que eu estou com. Então, daqui a pouco, tchau. O nome dele é Gustavo. Amanhã a gente volta, Não. Depois de amanhã, né? Marcar outro Segunda. dia. O que tem na sexta-feira que não deixa marcar sexta-feira alguma coisa? Você lembra, Misael? Eu não lembro. Eu não sei não, mas Natasha botou lá que acho que teria a primeira reunião do Space Gathering. Eu acho que é isso, 8 horas. Pode ser. Da noite ou da manhã? Da noite. É amanhã? Sexta-feira? Eu acho que é, Marco. Eu está no grupo lá, acho que é amanhã. Bom, tudo bem. Consigo lembrar. Mas eu vou ficar em casa o dia inteiro que as perícias foram canceladas. Eu vou colocar a publicação disso no YouTube e vou colocar os arquivos para vocês, se quiserem baixar. Tchau, galera. Tchau, Gustavo. Tchau, Misael. Tchau. Um abraço. Tchau, Misael. Boa noite. Tchau pra vocês. Boa noite.